dei a nossa palavra dessa manhã o tema de desejos de Deus e dos homens. Desejos de Deus e desejos dos homens, fundamentado nesse texto, justamente porque eu queria focar naquilo que o texto foca. O texto é interessante porque ele joga você na direção de Deus, mas para que você pense a respeito de você mesmo. Essa é a ideia do texto. Em si, o texto fala de uma situação que não era incomum. Havia juízes, como sempre houve em Israel e nos povos antigos. Geralmente, muitas causas eram resolvidas nos portões da cidade, onde se assentavam os anciãos, as pessoas com mais experiência de vida, as pessoas com mais comprometimento. É preciso que você entenda isso, porque nós vivemos numa época em que se raciocina ao contrário. A nossa sociedade tende a valorizar a juventude de uma forma equivocada, desde a adolescência. Isso é enfiado na cabeça dos nossos jovens. É dito a eles que eles já conseguem viver por si próprios. Há uma confusão, e não é uma confusão acidental, ela é intencional. Você não deve se esquecer que o príncipe deste mundo é Satanás. Então, há uma confusão entre possibilidade, ou melhor, capacidade de realizar coisas, com sabedoria para realizar coisas. Então, de fato, adolescentes e jovens têm capacidades para muitas coisas, até porque o próprio vigor da idade, a própria curiosidade, inclusive a inexperiência, faz com que haja uma certa disposição, uma boa vontade com muitas coisas. Nem sempre com as coisas que realmente são importantes, mas com muitas coisas. Isso acaba dando uma aparência de que nossos jovens, então, são capazes de tudo, de tomar decisões para as quais eles não estão preparados, simplesmente porque não viveram o suficiente. Essa é a ideia. Aí alguém vai dizer assim, mas tem gente que vive 50, 60 anos e não aprendeu nada da vida. É verdade. Mas isso não muda o fato de quem viveu 14 anos não tem experiência de uma série de coisas. Simplesmente não viveu o suficiente para passar por uma série de coisas, simplesmente não tem maturidade emocional para enfrentar uma série de coisas. E, no entanto, nós jogamos assim isso sobre nossos jovens, inclusive muitas igrejas, inclusive muitos pastores, no afã de tentar ganhar a simpatia da juventude, não é? De atrair a juventude. Então, eles cometem esse crime, que é, ao invés de se tornar modelo, ao invés de se tornar exemplo, pela obediência a Deus, pela vivência com honestidade, com integridade, acabam simplesmente animando os mais jovens e lançando-os na vida sem condições de fazerem uma análise verdadeiramente útil, verdadeiramente apurada, né, do mundo ao seu redor. As Escrituras entendem diferentemente. As Escrituras entendem que realmente há pessoas que podem viver a vida toda e não aprender nada. Mas ela ensina com muita correção que o que deve acontecer é que, à medida que você se torna mais velho, você adquire mais sabedoria, mais experiência, se torna mais responsável, principalmente se você tiver temor a Deus. Isso acontece fora dos arraiais de Israel também. Você vai encontrar um homem muito sábio como Naamã, muito justo como Naamã, fora de Israel. Você vai encontrar um homem até muito correto e até respeitoso das coisas espirituais relativas a Deus em Cornélio, que não é um judeu, que não tem o background, o pano de fundo do Antigo Testamento, por causa da graça comum. Mas principalmente, e aí o livro de Provérbios vem nos ajudar nisso, uma pessoa que tem temor a Deus, à medida que vai envelhecendo, ela vai se tornando mais sábia, mais experiente, mais íntegra, mais responsável, mais pronta a compartilhar e a passar adiante com os mais novos aquilo que ela recebeu de Deus. Então é assim que a Bíblia entende. Então havia lá os mais sábios, os anciãos, os presbíteros, né, que se assentavam lá no portão da cidade e julgavam as causas. Mas a corrupção não é invenção do brasileiro, embora de vez em quando dê essa impressão para a gente. Ela é tão antiga quanto o ser humano. Então sempre houve juízes corruptos também. E como esse que Jesus descreveu de forma bastante assintosa, não é? Eu não temo a Deus, não respeito homem algum. Nem Deus, nem os homens. Era a figura desse sujeito. Você não precisa entender que Jesus está usando aqui uma
construção literária. Existiam, como sempre existiram, pessoas assim. Existem pessoas assim, não temem a Deus, não respeitam a ninguém, fazem o que bem entendem. Era o caso desse homem. Mas havia uma viúva que não tinha poder nenhum. Se hoje ainda pode ser difícil para muitas mulheres, inclusive e principalmente para viúvas, no período do Novo Testamento, então, isso era muito pior. Uma mulher, uma viúva, era uma pessoa desamparada. Se ela não tivesse uma família compreensiva, ela estava numa situação muito ruim. E você deve se lembrar de uma tradição dos anciãos, chamada Corban, em que uma pessoa podia fazer um tipo de oferta em que, na verdade, ele não ofertava tudo, mas ele colocava aquilo como uma reserva para ser dado para o templo, e então ele não podia dispor, ou ele poderia alegar que não poderia dispor daquilo para ajudar os seus pais na velhice. Então imagina, se dentro da religiosidade do povo de Deus é capaz de aparecerem filhos pensando desse jeito, você imagina como seria isso para aqueles que não têm nenhum temor a Deus então. Assim, uma viúva estava numa condição, podia ficar numa condição muito ruim, muito desesperadora. E é o caso dessa mulher. Ela não tem poder, ela não tem voz, ela não tem influência, ela não tem riqueza, ela não tem nada. A única coisa que ela tem é um problema, que o texto não diz qual é, porque não é importante realmente. Mas ela tem um problema, uma injustiça está sendo cometida contra ela, e ela não tem como resolver aquilo, ela precisa que o juiz faça isso, que o juiz faça o trabalho dele, que ele resolva isso. Então ela vai lá e pede. Mas esse juiz, infelizmente para o caso dessa senhora, ele é um sujeito que não teme a Deus e não respeita homem nenhum. E o que ela faz? Ela faz a única coisa que ela pode fazer. Ela reclama. Ela reclama. Ela vai a ele. E vai a ele repetidas vezes. Ela é chata. A chatice pode ser uma arma poderosa nas mãos de algumas pessoas. Não é? Não quer dizer que funcione sempre, mas algumas pessoas podem ter esse dom, de repente. Né? Então, ela vai, e vai, e vai. E o que ela faz cada vez? A mesma coisa de sempre. Aliás, se você quiser ser chato, não inove. Deixa eu te dar um conselho. Se você quiser ser chato, inovação nada tem a ver com chatice. A chatice da melhor qualidade é aquela que se repete, se repete, se repete, se repete. Tá? Depois vou me arrepender de ensinar um negócio desse. Não, ela vai lá e olha, faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça contra o meu adversário. E vai, e vai. O juiz fica pensando, eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, mas que mulher chata. Eu vou fazer o que ela quer para ela me deixar em paz. A expressão que ele usa aqui em grego é uma expressão que significa antes que ela me fure o olho. Poderia ser traduzido antes que ela me deixe com o olho roxo. E aí, é o que ele vai fazer. Vai chamá-la, vai chamar o adversário, vai fazer justiça, porque ele sabe que se ele não fizer justiça, se ele ficar com raiva dela e dizer também vou fazer o seguinte, vou dar razão para o inimigo dela, ela vai continuar vindo importunando. Conserta aquilo que você fez, conserta aquilo que você fez, conserta aquilo que você fez. Ele sabia que não tinha jeito, então ele atende. E aí Jesus diz uma coisa interessante, ele diz, considere o que pensou, o que disse o juiz iníquo. Considera no que ele falou. Ele é um sujeito que não quer nada com coisa alguma, mas ele vai fazer o certo, o que tem que ser feito, para deixar de ser importunado. E aí Jesus faz uma comparação, não é bem uma comparação, é uma comparação ao inverso, é uma negativa da coisa. Se um juiz dessa natureza é capaz de fazer a coisa certa, o Pai Celestial, muito mais, vai atender aqueles que clamam a Ele. E vai fazê-lo com pressa, ainda que pareça que não, mas Ele vai fazer, Ele está atendendo. Então, no momento em que se aponta para a figura de Deus assim, a ideia é que você pense em você e aquela viúva. A conclusão será óbvia, você vai dizer, eu não tenho feito como aquela mulher, eu não tenho sido insistente como ela, não tenho sido persistente como ela. Para alguém,
com quem eu não preciso ser realmente chato, que é Deus. Aquele juiz atendeu porque ela o chateou, o perturbou muito. Eu não preciso colocar Deus a meu serviço, por assim dizer, se você me permite usar por agora essa expressão, chateando, perturbando, incomodando. Ele está pronto a me ouvir. Então a ideia é que você reflita sobre a sua posição. Aquela mulher precisava de alguma coisa, foi a quem podia atender e fez isso repetidas vezes. E aí o Senhor Jesus termina dizendo, fazendo uma reflexão, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Até porque o contexto, né, em que ele conta essa parábola é da vinda do Filho do Homem, da segunda vinda. A primeira aplicação dela seria que nós clamássemos ao Senhor para que Jesus volte. Essa seria a primeira aplicação dessa história. Porém, os princípios que estão nelas colocados, eles se aplicam à oração de uma forma geral. Portanto, eu gostaria de pensar nessa questão de desejos de Deus e desejos dos homens a partir do conceito de obstáculos a uma oração correta. Eu não vou usar a expressão muito comum, oração eficaz, porque isso dá a entender, ou pode passar a imagem de que a oração é alguma coisa, tipo uma fórmula mágica, que se você disser as palavras corretas, com a entonação correta, com a intensidade correta, ela vai causar o efeito que você quer. Como se fosse um abracadabra qualquer, um ocus pocus, essas coisas assim. E não é disso que se trata. Por isso eu estou preferindo a expressão uma oração correta. Sim, existe a oração correta, existe a oração incorreta. E isso tem a ver com o grau de maturidade. Porque um não crente pode clamar e ser atendido por Deus. Um crente novo na fé também pode clamar e ser atendido por Deus. Já compartilhei com os irmãos a minha própria experiência. E ontem, os que estiveram aqui assistindo o filme, teríamos muito a comentar sobre isso. A minha própria experiência em pedir a Deus num determinado momento da minha vida, não vou contar a história toda aqui novamente, em que o que eu tive que fazer foi pedir ao Senhor que, aonde eu abrisse a Escritura, o texto que parecesse, fosse aquele texto que Ele me falasse, porque eu estava numa situação de desespero e eu achava que a minha vida estava chegando realmente a um término. E Deus foi bom, foi misericordioso. Eu olho para aquela situação e vejo ali um homem que não tinha aprendido a palavra de Deus, um homem fragilizado num momento de sua vida, um homem que não tinha recebido a doutrina consistente e sã do genuíno evangelho em sua completude, e no desespero você clama a Deus e Deus vem. Eu não me lembro de ter feito essa oração uma segunda vez em toda a minha vida, e isso se deu há mais de 30 anos. A partir de ali, à medida que a graça de Deus foi me alimentando com a palavra, eu fui aprendendo da palavra. Não preciso mais ficar naquela situação para sair daquele jeito. Posso ficar numa situação semelhante, mas agora eu conheço a palavra de Deus melhor do que conhecia então. Então existe uma oração incorreta, que muitas vezes Deus atende, mas é exatamente como uma criança que nós tratamos. Seu filho pequenininho, que dá lá um laço errado no sapato, mas você olha assim, esse laço não vai desamarrar, apesar de não estar feito corretamente. Não vai representar perigo para ele ou para ela, então eu posso deixar. Depois eu vou ensinando ele a fazer melhor. Ou qualquer outra coisa que uma criança faça, mas você vai, não, agora que você está maiorzinho, é desse jeito que faz. E a criança vai aprendendo, e você vai ficar muito preocupado se quando você for ensinando seu filho, ele continuar querendo repetir a coisa daquela forma equivocada que ele fez quando era mais novo. Então nós não buscamos esse tipo de atitude de Deus, não buscamos esse tipo de oração diante de Deus. Nós queremos nos aperfeiçoar nas orações. Eu gostaria de pensar sobre os obstáculos à correta oração. Em 3 pontos apenas. O primeiro é o seguinte, são 3 obstáculos. Nós focamos mais em nós e menos em Deus. Esse já é um problema para nós. Nas nossas orações, muitos de nós focamos muito em nós mesmos. Nós focamos na nossa santidade, na nossa experiência na oração, no nosso merecimento. Nós focamos no trabalho que realizamos para Deus, na nossa obediência. Como também focamos
consequentemente nos nossos erros. E assim você se aproxima de Deus na base do que você fez, deixou de fazer, merece ou não merece. Pastor, nós não cremos em mérito, nós cremos em graça. Isso é o que nós afirmamos. Mas se você cometeu algum erro, você já chega diante de Deus como quem não tem o direito de chegar diante de Deus. E você não tem mesmo. Você nunca teve, eu nunca tive direito de chegar diante de Deus. Os direitos são todos de quem? Jesus. Aí qual que eu faço? Essa manhã eu acordei às 5 horas, orei durante 1 hora, me preparei já para o culto das 8, animado, né? E pronto, aí chegaram os irmãos. Hoje teve um grupo enorme aqui no culto das 8 horas. Qualquer pastor fica satisfeito. Hoje eu estou muito mais perto de Deus, já acordei cedo, a minha congregação está presente aqui. Aí, no domingo que vem, eu não durmo bem à noite, eu nem oro na hora de dormir porque estou muito cansado, acordo meio que atrasado, não vai dar tempo de orar, não leio as escrituras, não faço nada, já chego assim, poxa, mas como é que eu vou chegar diante de Deus agora, aquele sentimento, como se em algum momento eu tivesse tido qualquer direito. Entende? Nós focamos mais em nós. Quando estamos lutando com o pecado também, isso acontece. Focamos mais no pecado que cometemos do que no grande Salvador que nós temos. Muitos se tornam vítimas do diabo por causa disso. O diabo vem, olha o seu pecado aí, olha como é que você é, olha assim. E você naquela de se tornar espiritual, humilde, admitir o seu pecado, admite seu pecado para a pessoa errada, para o diabo. Porque quando você admite o pecado para Deus, se chama arrependimento. Quando você admite o pecado para o diabo, isso se chama justiça própria. Eu vou melhorar nisso, eu tenho que melhorar nisso. Não, eu tenho que melhorar. Como é que eu vou chegar diante de Deus? Consequentemente, daqui a pouco você está achando que Deus precisa ouvir a sua oração, porque você está fazendo tudo certo. Você está orando de manhã, lendo a Bíblia, vem à igreja, não falta um culto, entrega folheto, Deus tem que te ouvir. Isso não é muito diferente do que os pregadores da prosperidade que dizem que Deus tem que te dar dinheiro porque você deu dízimo na igreja. É mérito. Você não tem direito de nada, você não tem direito à oração, você não tem direito a ser ouvido, Deus não tem nenhuma obrigação de fazê-lo. É tudo graça. Os direitos são todos de Cristo. Ele cumpriu a lei, ele satisfez a justiça de Deus, tanto positivamente cumprindo a lei, como negativamente no sentido de que morreu pelos nossos pecados, não pelos dele, que ele não os tinha. Os direitos são dele. Não importa que você tenha passado 1 semana fazendo jejum, que você tenha visitado o 3º céu 4 vezes durante aquela semana, que 5 pessoas tenham se convertido a cada dia porque você foi evangelizado e elas se converteram. Toda vez que você chegar diante de Deus em oração, você tem que dizer para si mesmo, eu não mereço estar aqui, eu não tenho esse direito é dele. E ele foi quem me colocou na presença de Deus. Por isso que o autor de Hebreus diz que, tendo esse caminho novo e vivo para dentro do véu, aberto pela morte de Cristo na cruz, a gente deve entrar com confiança na presença de Deus. Mas nós acabamos focando em nós mesmos. Já me aproximo, muito seguro de mim, quando eu me sinto bem, e muito achando que Deus vai me atender, de repente, lá no final da fila, porque eu não estou procedendo naqueles dias como eu deveria estar procedendo como cristão. Meu irmão, nunca deixe que nem o pensamento mais glorioso da fé, nem o pensamento mais mórbido do pecado afaste você da presença de Deus. O que você precisa é estar na presença de Deus, e o único direito que você tem é inexistente. É dele, é de Cristo. E ele diz que qualquer um de nós que chega diante do Pai em nome dele será ouvido. Que palavra maravilhosa aquela que ele falou para os discípulos lá em João, não é? Até agora nada tendes pedido em meu nome. Até agora. Agora vocês vão pedir em meu nome. Sabe o que é isso? Carteirada. É carteirada. Você entra lá na presença, no trono, assim, vem logo um anjo, assim, o que você está querendo aqui? O que você acha que você... Não, aqui, ó. Aí você mostra a carteira, o anjo olha, não está a tua foto, não está a tua assinatura, não está nada. Está a foto de Cristo, a assinatura de Cristo, o anjo olha assim, pode entrar. É isso, irmão. Entenda isso. É o único jeito de nos aproximarmos de Deus. É como começa a própria oração. É Ele.
Então, temos que tirar esse obstáculo, parar de focar em nós e começarmos a focar nele. Isso vai nos levar ao ponto seguinte, ao terceiro ponto, mas vamos passar pelo ponto seguinte para nos prepararmos melhor para o terceiro. Segundo, então, a primeira coisa é essa: nós focamos mais em nós, esse é o primeiro obstáculo, focamos mais em nós do que em Deus mesmo. Segundo, nós não queremos o que pedimos. Não queremos o que pedimos. E a Bíblia fala sobre isso. Não é realmente valioso para nós. Nosso tesouro não está ali porque o nosso coração está em outro lugar. O Senhor Jesus disse que o nosso coração vai ser encontrado aonde estiver o que realmente é valioso para nós. Não é o que você canta necessariamente, não é o que você proclama na igreja, não é o que você escreve em blogs, em mídia social, em artigos que você venha a escrever. É realmente aonde está o seu coração. Você tem que sair procurando aonde você tem colocado o seu coração. O que realmente é valioso para você? Então nós não queremos o que pedimos. Por exemplo, nós ouvimos falar dos cristãos perseguidos, pelos quais nós oramos constantemente aqui. Aí vamos para casa na segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo nós voltamos e passamos a semana toda sem lembrar de nenhum daqueles irmãos, talvez vagamente alguma coisa, sem fazer aquele exercício que eu já pedi para os irmãos experimentarem, né? Quando eu oro pelas mulheres perseguidas, eu penso na minha esposa, eu penso nas minhas filhas, sofrendo vergonha, sofrendo abuso por causa da fé. Eu oro pelos homens, eu penso na minha posição, eu penso nos meus amigos e como que seria vê-los sofrendo, vê-los cerceados de terem acesso à família, de sustentarem suas famílias, vendo seus filhos sendo mortos. Eu oro pelas crianças, eu penso nas nossas crianças, penso no meu neto, penso nas minhas filhas. E aí eu estou entrando na oração, eu estou entrando na situação. Aquilo começa a adquirir importância para mim, porque eu começo a dar rosto àquelas figuras sem face. O cristão perseguido. O cristão perseguido é um homem como teu marido, que está aí ao teu lado, nessa manhã, ou como a sua esposa. Os filhos deles são como seus filhos. Mas não dão valor a isso. É bonito aqui, a gente fala aqui na igreja. Eu vou para casa, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades, eu não posso me deter pensando nisso. E não é assim só com esse assunto, é assim com muitos outros assuntos, inclusive algumas necessidades nossas. Simplesmente não é valioso o suficiente para nós, nosso coração não está ali. E se o seu coração não está ali, você não ora realmente por aquilo. Quando o seu coração está naquilo, aí você põe o joelho no chão. Aí nada impede, aí você acha tempo. Aí nada é mais importante. Geralmente isso acontece com algumas aflições que nós sofremos. Nós precisamos nos exercitar para que isso não aconteça só quando aflições atingem a nossa vida. Deus muitas vezes traz aflições às nossas vidas para nos ensinar justamente isso. Olha a que você realmente dá valor. Nós não estamos, como eu disse, na oração. Por causa disso não há animação, não há entusiasmo e, portanto, não há empenho. Se seu coração não está ali, se aquilo não é valioso, você não se empenha, você não ora com entusiasmo por aquilo. Você não está animado para orar por aquilo. Vamos orar pelos cristãos perseguidos. Aí eu peço um irmão para orar, e o outro está lá no outro canto, está em pé, de olho fechado, sabe, sei lá, pensando em quê, deixando o pensamento vagar, para lá, para cá. Vamos orar pelas famílias da igreja. Minha família está bem. Eu não entro, eu não encarno o sofrimento do outro. Eu não me envolvo nisso. Ou então vamos orar pelas famílias da igreja. A minha família que está com problema. A minha está. E eu não penso nos outros. Aí eu me envolvo egoisticamente só naquilo. A Bíblia fala de pessoas que não estavam envolvidas e aconselha a gente a estar intensamente envolvido. Em 2 Reis 13, por exemplo, é falado daquele que seria rei em Israel, e o profeta Eliseu diz a ele assim, disse ainda, toma as flechas, aí ele pega as flechas, então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, ele aferiu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, a terra, com as flechas, então feririas os sírios, que eram os inimigos de Israel no momento,
até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás o ciro. A ideia era a seguinte, você sabe que o profeta é sempre dramático no Antigo Testamento, ele encarna a coisa. Ele estava encarnado, ele estava morrendo, ele estava doente, iria morrer dali a pouco tempo, era a última vez que ele estava vendo o rei de Israel, ele disse, o Senhor vai te dar a vitória contra os sírios. Atira uma flecha pela janela, ele vai... Essa é a flecha da vitória. Essa é a parte de Deus. Isso é o que Deus garantiu, isso é o que Deus vai fazer. Agora você, pegue as flechas e atira contra a terra. Ele, 1, 2, 3. Os sírios não estão naquele quarto, naquele momento. Eles não estão nem do lado de fora da casa. Eles são uma ameaça, a guerra, mas eles estão lá. Eu não estou vendo eles agora. Eu não estou vivendo aquilo agora. 3, tá bom. E o profeta fica irritado com ele. Esse é o seu empenho? Esse é o seu envolvimento? Deus já se empenhou com você? Mas você só isso? E Tiago diz no capítulo 5, verso 17 e 18, Elias era homem semelhante a nós. Semelhante a nós. Não importa como você olhe Elias, olhe o que a palavra diz de Elias. Ele era semelhante a você. Você pensa assim, se eu fosse Elias, se você fosse Elias, você fugia de uma mulher. De repente, alguns aqui efetivamente fogem. Né? Foi o que ele fez. Fugiu de Jezabel. Era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Uma tradução antiga diz as mesmas paixões. E ele era, Senhor, mataram todo mundo, fiquei só eu. E orou com instância, com intensidade. É uma perseverança insistente e intensa. Não é só fazer várias vezes, mas cada vez que faz, você está ali. Para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. A maioria das vezes nós não queremos realmente. Oramos 1 vez, 2 vezes. Pode ser um problema de outra pessoa, pode ser nosso. Né? Pode ser pelo país, pode ser pelos vizinhos. Uma oração lá. Eu já orei. Eu oro de vez em quando. Não estamos ali. Interessante que a primeira vez que eu li isso na vida foi por ninguém menos qualificado que Charles Finney. Dando lá a fórmula dele, que Finney achava que você podia produzir um avivamento. Ele fala muitas coisas, mas uma coisa com a qual eu concordo é o último ponto dele, depois de várias coisas, que ele diz assim, geralmente nós não queremos o que pedimos. Eu tenho um amigo que o pai dele foi alcoólatra durante muitos anos. Ou, como dizem os entendidos, ainda é, né? Só não pratica mais. Abandonou a família, foi embora, etc. e tal, arrumou outra família, mas no final, depois de muito tempo, ele se converte. Mas ele é alcoólatra ainda. Aí ele vai para faz um acampamento, acho que dos Alcoólicos Anônimos lá. E então tem lá, na cidade onde ele está, tem uma Kombi que passava a pegar aqueles que estivessem interessados em deixar o alcoolismo. E ele se reúne lá num canto. Aí a Kombi está demorando. E ele fica lá. E várias pessoas estão ali, vários homens estão ali querendo deixar o vício. Aí um deles pensa assim, bom, já que eu vou deixar uma última vez, né? Uma última dose. Aí vai no bar que está perto e toma uma última dose e não volta mais para ali. Aí daqui a pouco o outro olha assim, umazinha só não vai fazer mal, né? Ele não foi. Ele ficou ali. Aí chegou o carro. Aí ele entrou. Aí ele foi. Aí deixou o alcoolismo. Voltou para sua esposa. Voltou para a família. Está sóbrio até hoje. Mas ficou ali. Não, já que, né? Eu vou acertar mesmo as coisas, então vamos lá só para uma última, uma saideira. Isso não demonstra envolvimento. Irmão, verifique se você realmente quer o que você está pedindo. Não é a intensidade naquele momento em que você ora, não. É o quanto você ora por aquilo realmente, o quanto aquilo incomoda você. Os antigos usavam uma expressão interessante, peso de oração. E eles pediam, Pai, dá-nos um peso de oração, tipo uma carga que você está levando e você só vai parar de orar por aquilo quando você sentir que retirou aquele peso de cima de você.
Então, o segundo problema, o segundo obstáculo é esse. Nós, em geral, não queremos realmente o que pedimos. Verifique seu coração nas orações que você faz. Verifique o que você pensa, seus sentimentos, sua atitude, sua vontade, sua reflexão sobre as coisas pelas quais você ora. Então, são obstáculos. Primeiro, nós focamos mais em nós do que em Deus. Segundo, nós muitas vezes não queremos o que pedimos. Por último, nós não focamos Deus apropriadamente. Se no primeiro obstáculo nós focamos mais em nós do que em Deus, ainda acontece um agravante disso aí, é que quando nós focamos em Deus, não focamos nele apropriadamente. Alguns ensinos bíblicos são muito importantes. Deus tem mais interesse em nos abençoar do que nós em sermos abençoados. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque isso é o que a Bíblia ensina. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. A pessoa que está lá, ela realmente quer aquilo. E a Escritura fala muito sobre isso. Deus tem mais interesse em nós do que nós nele. Pode ter certeza disso. Não foi você que fez o primeiro movimento em direção a Deus, foi Deus que fez em direção a você. Tanto na eternidade, quando ele disse, vou salvar pecadores. Como na história, quando ele disse, está consumado sobre a cruz. Como na tua história, quando a pregação do Evangelho veio, o Espírito Santo aplicou ao seu coração e você foi salvo. Todos os movimentos iniciais foram deles, você só respondeu. E a sua resposta foi feita porque Ele capacitou você a fazer isso. Deus está muito mais interessado em você do que você nele. E nós não confiamos que Deus seja tão bom como Ele diz que é. Faz parte daquele problema que nós temos com a graça. A primeira mensagem que eu preguei, quando eu preguei sobre o que vamos fazer com os membros não salvos de nossa igreja. A primeira mensagem foi, você não compreende a graça. Nós temos dificuldade, o jeito de melhorar isso é a gente compreender que a gente tem dificuldade com a graça. Ontem fazia referência aqui à parábola do filho pródigo. Aquilo é irritante, não é não? É irritante, não é? A atitude daquele pai chega a ser irresponsável. O camarada pega boa parte dos recursos, da riqueza do pai, gasta com meretrizes, gasta com jogo, gasta com bebida, vivendo, diz o texto, dissolutamente, em dissolução. Quando não tem mais nada, quando os amigos deram um pé no traseiro dele, quando as mulheres abandonaram porque não tinha mais dinheiro, quando só sobrou um pouco mais do que lama para comer, aí, vou voltar para o meu pai, porque lá, até os empregados lá estão melhor do que eu. Aí ele volta. E o pai, quando recebe o filho que fez tudo isso, o que ele fala para o filho? Você se lembra o que ele fala para o filho? Ele não fala nada. Ele não fala para o filho. Ele fala com os servos dele. Tira esse mulambo dele, ele não é mendigo. Bota uma roupa nele, ele é meu filho. Põe um anel no dedo porque ele é meu herdeiro. Ele está descalço, meu filho não é escravo. Põe uma sandália nos pés dele porque ele não é escravo. Vamos matar um bezerro, vamos fazer um churrasco. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. É irritante isso. Você dorme bem com isso? Mas nenhuma palavrinha. Agora você aprendeu, não aprendeu? Aprendeu o suficiente? Já aprendeu? Não vai fazer mais isso não, né? Mas nada. Ele abraça o filho, ele recebe o filho, ele dá ordens a respeito de restaurar a posição anterior que o filho, egoisticamente, orgulhosa, soberbamente, havia rejeitado, havia jogado fora, readmite o filho. Nós não estamos preparados para lidar com esse Deus. Você pergunta, sério? O que eu tenho que fazer? Nada. Entra aí, troca de roupa, toma um banho, bota um calçado, aquele anel ali, põe no dedo. E depois vem para a festa. Não pode ser assim.
Ah, pastor, e toda aquela conversa sobre disciplina na igreja, exclusão e etc e tal, e confronto e tal, essas coisas não são incompatíveis, não. Porque a atitude por trás de todos esses processos de disciplina ainda é a mesma, da graça. Porque cada pessoa que passa pelo processo disciplinar, como aquele filho passou, quando estava lá, longe, está sendo alvo da graça, está sendo recuperado pela graça. E porque não é mérito. O que o filho mais velho não entendeu foi justamente isso. Eu mereço mais, então. Eu nunca te deixei, sempre estive aqui trabalhando. E o pai vira para ele e fala, então você não percebeu? É exatamente isso. Você sempre teve tudo que é meu. Você está, num certo sentido, em pé de igualdade comigo. Você tem acesso a tudo. Isso não vale nada para você? Ele pensava em termos de mérito, de merecimento. O pai pensa em termos de graça. Nós não estamos preparados para lidar com Deus assim. Quando você se prepara para lidar com Deus assim, quando você caminha na direção desse conceito de Deus, então você percebe que a única resposta adequada é amor. Eu posso amar. Eu já fiz, já aprontei, ainda sou falho, mas se você pudesse dizer, eu não fiz nem aprontei, sempre tive uma vida mais regrada do que outros aí, mas mesmo assim tudo que eu recebo é por graça, porque eu não merecia nada disso. Eu não merecia ter uma vida regrada. Eu não merecia o fato de que eu não desperdicei minha vida em muitos momentos com dissolução. Era para eu estar lá no fundo do poço, ele não deixou isso acontecer. Então, fosse qual fosse a sua situação, seja qual seja ela, seja qual for, é sempre graça. E nós temos dificuldades de lidar com Deus, de focar em Deus apropriadamente. Mas talvez agora você me permita ler alguns textos, como o texto de Isaías 55. Presta atenção, só fica atento, não abre sua Bíblia não vai atrás não. Presta atenção. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Olha que promessa. Se você se converte, Deus se compadece. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Você conhece esse texto? Eu cresci na igreja ouvindo esse texto sendo aplicado, principalmente para tentar ver uma conversão no final. Né? Os crentes oravam assim na hora do apelo. A tua palavra não volte vazia. Aí quando ninguém se convertia, ou aparentemente ninguém levantava a mão, aí saía com essa também, né? Não, a palavra não volta vazia, está fazendo alguma coisa que a gente não está vendo. Na verdade é sempre assim, mas era importante dizer aquilo porque ninguém se manifestou, o culto parece que não rendeu, já que ninguém foi à frente. Só que não é disso que o texto está falando, não. O verso que vem depois diz o seguinte, saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O texto está falando que Deus queria dar alegria, paz, cântico, dança para o seu povo rebelde, o seu povo que se desviava, que se afastava dele naquele momento. Vocês vêm. Os meus pensamentos para vocês não são de disciplina, não são de correção. Meu pensamento para vocês é de alegria, é de paz, é de canção, é de dança. Até as árvores vão bater palmas. É disso que o texto está falando. E o povo rejeitou essa mensagem. Talvez muitos ali pensassem que não pode ser tão assim. Eu conheço os 10 mandamentos, aquele monte de não faça isso, não faça aquilo, não faça... Não, não pode ser assim. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir.
É uma afirmação. Deus não está com o braço atrofiado, com defeito na audição. Você sabe que na sequência o texto diz: o pecado de vocês é que faz separação. Mas Deus está ali pronto para abençoar, pronto para socorrer, pronto para intervir. Finalmente, Jeremias 29, isso é a palavra do Senhor, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso é muito sublime, porque às vezes nós oramos e nós falamos sobre oração, e é correto dizer isso que eu vou dizer. O Senhor atende às nossas súplicas sempre, mas nem sempre do jeito como nós desejamos. Mas precisamos lembrar que muitas vezes Ele atende exatamente do jeito que a gente deseja. Nos últimos meses eu tenho experimentado isso muitas vezes. Nem sempre Deus atende exatamente do jeito que eu queria, mas em alguns momentos os mínimos detalhes são exatamente aquilo que aconteceu na minha mente, no momento que eu orava, que eu idealizava a coisa e Deus fez exatamente assim. Eu fiquei pensando, acho que nem eu, na imagem que eu fiz da resposta dessa oração, pensei nesse detalhe com tanta clareza como Deus respondeu desse jeito. Porque é verdade, Deus nem sempre dá exatamente aquilo que a gente quer, porque a gente não visualizou o que Ele quer. E não fazemos sempre isso. É difícil fazer isso. Mas Ele se agrada de muitas vezes dar exatamente o que você pede. Ele alegra o seu coração, Ele fortifica o seu coração, Ele encoraja você, Ele anima você com isso. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Essa é outra coisa maravilhosa. Tem gente que parece que está brincando de pique com Deus, como se Deus estivesse brincando de esconde-esconde. Vamos buscar o Senhor, por quê? Porque Ele está escondido em algum lugar. Não, buscar o Senhor não tem esse significado. É como tentar aprender a vontade de Deus. Já notou isso? Fiz referência aqui a uma mensagem que eu ouvi do John MacArthur bastante, que ele colocava isso muito apropriadamente. Eu só preciso repetir. A maioria das pessoas que pensam em saber qual é a vontade de Deus, sempre pensam na vontade de Deus como se fosse um enigma. Ela vai ser revelada se você decifrar um enigma. Talvez ela seja revelada quando uma coincidência aconteceu, um negócio vem de cá, outro encaixa aqui, é a vontade de Deus. Como se Deus estivesse fazendo esconde-esconde, sabe? Ele oculta a vontade dele, ele coloca ela difícil, você tem que fazer uma série de malabarismos para chegar, e não está na palavra dele. É que nós não queremos isso, não gostamos na verdade. Tem coisas muito claras a respeito das quais Deus fala, e que você não precisa ter dúvida nenhuma. Por exemplo, Ele quer que você seja santo. Tem alguém com dúvida sobre isso? Então, por que trabalhamos tão pouco a nossa santidade? Porque você sabe, na salvação não fazemos nada. Mas na santidade, na santificação, Deus trabalha e nós trabalhamos. Não é assim? E por que fazemos tão pouco? Deus está lá todo animado. Já atirou a flecha pela janela, né? Na questão da santidade. E nós? Atiramos 2 flechinhas no chão. Ele está pronto e nós não. Ele quer e nós não queremos tanto. Serei achado de vós, é o texto. Eu não estou fugindo, eu não estou correndo. Mas talvez, o versículo anterior, verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez o nosso coração esteja dividido. Tripartido. Não queremos achá-lo. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tomarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. A ideia, você sabe que o texto é uma profecia de Jeremias a respeito do exílio. A ideia é a seguinte: Deus está dizendo o seguinte, gente, vocês estão indo para o exílio porque é o que vocês querem.
Não sou eu que estou mandando vocês para lá, não. É vocês que estão indo para lá. A minha ideia, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, é trazer que vocês estejam aqui, só que vocês rejeitam isso. Vocês não querem permanecer nessa boa terra. E as pessoas dizem, claro, não. Quem é que vai querer ir para o exílio? Que louco é esse que ia querer deixar a terra que mana leite e mel para ir para a Babilônia? E Deus diz, vocês, que isso? Não? Pensa direito. Vocês querem as bênçãos todas, vocês querem essa parte, mas esquecem que a bênção da terra, que mana leite, que mana mel, que a chuva cai na estação certa, que frutifica e etc e tal, que é guardada e tal, ela está ligada à vocação de vocês feita em aliança com Deus de vocês. O que o povo está dizendo é o seguinte, nós queremos todas as suas bênçãos, mas depois pode ir embora, viu? Que é o que muita gente faz hoje. Você prega o evangelho para várias pessoas hoje que podem não dizer isso, mas é exatamente assim que elas estão raciocinando. Eu gosto muito dessa história de céu. Se eu morrer e ir para o céu, ó que maravilha. Não importa qual seja o céu. Pode ser uma cidade de ouro, que as pessoas geralmente têm aquela ideia errada de céu, né? Qualquer uma dessas que eu vou dizer agora. Uma cidade de ouro. Ah, não. Outro é mais bucólico. É um campo, um gramado, árvores, um rio, montanhas. Não. Eu gosto mesmo daquela história, não sei se alguém vai gostar disso, daquela história de nuvens e ficar flutuando de nuvem em nuvem tocando harpa. Fosse o que fosse, qualquer coisa está boa para mim, no final. Mas agora eu não quero negócio de igreja, servir a Deus. Então no final a gente acerta isso. Como se fosse uma coisa desconectada da outra, sabe? Nós focamos em Deus do jeito errado, irmãos. Deus está muito mais interessado em nos abençoar, em nos dar alegria, em nos aproximar dEle. Nós é que não estamos. O Antigo Testamento, a maior parte do tempo, Deus dizendo, olha, eu amei vocês. Deus falando para o seu povo. A história de Osés é uma das mais dramáticas. É um homem correndo atrás de uma mulher adúltera e dizendo constantemente para ela, eu ainda amo você, volte para mim, eu quero você, eu ainda quero você. Encarnando o que Deus fazia com Israel. Vocês me abandonaram pelos ídolos, vocês me abandonaram pelos falsos deuses, mas eu ainda quero vocês. Então toda vez que você se aproxima de Deus em oração, Deus está muito mais intenso do que você. Deus está muito mais interessado em ouvir a sua petição do que você está interessado em fazer a sua petição para Ele. Deus está muito mais pronto a abençoar você do que você em querer ser realmente abençoado. Então eu peço que você e que nós todos revisitemos esses conceitos, porque esses obstáculos estão aí. Nós focamos mais em nós do que em Deus. Nós não queremos realmente o que pedimos, ou a maioria das coisas que pedimos. E quando focamos em Deus, muitas vezes focamos nele de forma imprópria. Não, Deus está cobrando das coisas, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de mim. Eu já disse para os irmãos, eu tive um ensinamento desse tipo. Quem não dá o dízimo na igreja, vai gastar na farmácia. Ou coisa do tipo, você tem que encostar Deus na parede. Não, Deus está muito mais pronto uma figura disso que eu vou dizer, o que quando após a ressurreição os discípulos passam um tempo pescando à noite, não conseguem pegar nada, aí o mestre aparece na praia, diz para eles, olha, lança para o lado direito que vocês vão pegar peixe, eles pegam peixes, aí vem, quando eles chegam lá na margem, Jesus diz assim, traz o de vocês porque o meu já está aqui. E aí eles olham, tem lá uma fogueirinha, uns peixinhos já assando, que os deles ainda teriam que ser limpos, não é? Teriam que ser limpos, teriam que aumentar a fogueira de repente, ou pelo menos teria que esperar. Não, já tem lá. Ele está sempre na nossa frente. Ele está sempre com a mesa pronta. Nós é que não queremos ir nos sentar lá. Conseguimos fazer da oração uma coisa tediosa. E talvez, você realmente começar a orar, no início, o costume faça com que você encare como uma coisa difícil, cansativa. Vença isso, com qualquer outra coisa. Que é o que você faz quando algo interessa a você realmente. Mesmo que no início não pareça tão assim, gostoso de fazer, mas você continua, insiste.
Então Deus está sempre muito mais pronto. Essa é a história do juiz, daquela viúva. Você não precisa chatear Deus. Quando você pensa que vai ter que arrombar a porta para entrar na presença dele, a porta se abre pelo lado de dentro. Quando você pensa que vai ter que caminhar até lá onde ele já está sentado com uma mesa pronta, seu lugar está separado ali. Nós é que não vamos a ele em oração. Vamos remover esses obstáculos da nossa vida, porque Deus deseja nos abençoar. E o nosso desejo de ser abençoados precisa estar alinhado com o desejo dele, que ele nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, aplica aos nossos corações. E que dos mais novos aos mais velhos aqui presentes, nós sejamos, pela tua graça, transformados realmente em homens e mulheres de oração, Senhor. Que essa seja a característica dessa igreja, entre outras, uma das principais, que haja homens e mulheres de oração, que compareçam diante de Ti, com intensidade, desejando, Senhor Deus, conhecendo-te, Senhor, olhando mais para Ti do que para nós mesmos. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Em 10 minutos, irmãos, a gente volta para o nosso escola dominical.